Olá, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com um novo episódio hoje. E o nosso assunto de hoje é um sopro de vida. Como respirar melhor. E hoje eu tenho dois convidados bem especiais, o Dr. Pedro e a Flávia, fisioterapeuta, e vão contar para nós como é que podemos melhorar a nossa respiração de forma gradativa e sucessiva a ponto de chegarmos lá no final da nossa jornada respirando ainda adequadamente. Gente, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, agradeço de coração a participação de vocês. E vou colocar aí uma situação para vocês e ouvir de vocês. Por que vocês escolheram esse segmento respiratório para atuar? Vamos começar pela Flávia. Flávia, como é que foi essa escolha? A minha história é um pouco estranha, né? Porque quando me formei, eu não desejava trabalhar com fisioterapia respiratória. Algum fisioterapeuta deseja? Acho que não. Né? Quando a gente sai da graduação, não muito. Eu acho que não. Porque é uma área bem complexa, né? E nos assusta um pouco, porque a gente acaba saindo da graduação muito jovem, enfim. E então eu sempre desejei trabalhar com ortopedia, mas o meu primeiro emprego foi em um hospital. Tá que nem... É isso, então acabei, claro, né, gostando, né, estudando, né, me especializando e acabei realmente ficando, né, desde que me formei nessa área voltada às doenças cardíacas, vasculares e pulmonares, né, mas foi ao acaso que a fisioterapia respiratória me encontrou. E hoje eu não me vejo fazendo nada além de ser fisioterapeuta respiratória. Que engraçado, né? Como a vida nos encontra. Sim. E tu, doutor Pedro, como é que foi essa escolha pela pneumologia em si? Também não foi uma escolha, né, desde o início ali, desde de estágios mais iniciais da vida. Foi uma escolha, na verdade, até no final da minha primeira, né, residência, da residência que a gente passa lá de clínica médica, que a gente aprende um pouco das áreas clínicas, né? Cardiologia, gastroenterologia, pneumologia dentro disso também. E foi uma especialidade que eu me interessei ali no final, porque ela era muito, vamos colocar, muito variada, muito versátil, né? Você poderia atuar em várias áreas diferentes, poderia atuar no hospital, poderia atuar no consultório. Tem pacientes com doenças, né, agudas, pacientes com doenças crônicas, pacientes mais jovens, mais idosos. Então, essa variedade aí me chamou muita atenção. E depois que eu entrei, realmente não me arrependo, sou muito realizado aí. Realmente acho que não faria nenhuma outra especialidade. Ainda bem, gente, porque respirar tá cada vez mais complexo. Vou então já abrir a pergunta para todos nós, né? Vocês acreditam que nós estamos sabendo respirar? Mais ou menos. Eu acredito que não, né? O Dr. Pedro também vai, né, se posicionar. Mas dentro da fisioterapia respiratória, dentro da reabilitação, a gente inicialmente é o passo 1, né? O paciente precisa aprender a respirar. E hoje, acho que em meio a tudo que nós vivemos de ansiedade, de doenças, né, emocionais. Enfim, o padrão respiratório, ele é diferente, né? Ele é um padrão que a gente usa muito essa parte mais superior, torácica, né? E a gente acaba esquecendo ou não aprendendo realmente nunca, né? Um padrão adequado, onde a gente consiga realmente, né, encher bem esse pulmão e esvaziá-lo corretamente, né? E uma respiração correta, ele tem inúmeros benefícios, não só o benefício voltado à melhora de capacidade respiratória, mas inclusive algumas respirações que a gente tem, né, impactos positivos, inclusive sobre ansiedade, né, sobre medo, sobre controle emocional, enfim. Então, isso é algo fundamental e no meu dia a dia eu percebo que a maioria das pessoas que chegam até nós não respiram corretamente. Perfeito, acho que eu concordo com o que a Flávia falou. Eu acho que uma coisa que tem muito a ver com essas coisas é a nossa também vida atual muito acelerada, né? Então a gente sempre tá com pressa, sempre atrasado. Sempre atrasado, sempre tem muita coisa disputando a nossa atenção ali. E claro que a respiração acaba sendo uma coisa que a gente faz de forma automática, né? Mas que existem várias técnicas aí, né? Vários cuidados que a gente pode fazer com que isso aconteça de uma forma melhor, né? Consciente. A gente pode comentar depois, né? Vantagem lá de respirar pelo nariz, enfim, né? E aí por diante. Então, é exatamente isso. Quando surgiu a temática da respiração, o Dr. Pedro
já nos conhecemos de uma situação meio fatídica, né? Que foi o DPOC da minha mãe, e aí, obviamente, o falecimento dela posterior, já bem comprometido. E depois disso eu falei assim, realmente respirar faz muita diferença. E foi aonde eu comecei a buscar a questão do breathwork, que é a respiração consciente. E hoje eu trabalho com isso. Então, eu falei, um tema de respiração, cada dia mais é necessário, porque a gente não respira mais. E é engraçado porque as pessoas fazem exercício físico, atividade física, e elas acham que elas sabem respirar. E eu acredito, e eu posso estar redondamente enganada, mas eu creio que não, que grande parte das pessoas que estão praticando atividade hoje estão respirando errado, né? Então, assim, se não tiver realmente um profissional, até lembrando elas de respira, ela não respira, ela só movimenta. Como é que vocês veem essa questão esportiva? Tá todo mundo respirando bem lá na academia? Não. Não, eu vou até contar uma curiosidade que me chamou muito a atenção, né? Nós tivemos a oportunidade de avaliar, enfim, um grupo de atletas, né? E tu pensas que, num primeiro momento, que todos Vão têm tá uma tudo excelente jóia. capacidade respiratória, que respiram, né, corretamente, enfim. E a gente faz uma série de avaliações, tanto né, dessa questão do padrão, de como respira, mas do músculo em si, como que esse músculo está, né? Porque às vezes existem alguns atletas que têm uma boa capacidade, mas eles acabam usando várias musculaturas que não precisariam Que não entrar seria. e que eles gastam mais energia para fazer aquela atividade que às vezes aqueles segundos Fazem muita fazem diferença no muita resultado final. diferença, né? E eu fiquei extremamente surpresa porque a maioria desses atletas, né, que são atletas de performance mesmo, tem às vezes uma boa capacidade, mas utilizam de forma extremamente errada, né, a musculatura respiratória, e isso impactando diretamente no seu rendimento. Então, eu observo que muitas pessoas acham, né, que a fisioterapia respiratória, É enfim, só para é doente. só para doença. E não é. Hoje a gente tem muitos atletas que nos procuram para melhora de performance esportiva por alterações respiratórias ou porque entendem que podem melhorar o que às vezes já está bom também, né? Sim. Então, eu sempre uso o exemplo de que antigamente, imagina como que esses atletas tinham uma boa capacidade respiratória. Eles nunca fizeram nada específico, mas tinham uma boa capacidade, né? Hoje a gente tem, né, a oportunidade de trabalhar, enfim, uma série de recursos, de equipamentos mesmo, né, que fortalece essa musculatura, mas de uma forma específica e direta, porque o esporte ele melhora a capacidade respiratória, mas de uma forma indireta. E hoje a gente tem uma série de equipamentos onde eu consigo fortalecer aquela musculatura em específico que eu preciso que seja fortalecida. Então a gente tem Isso hoje é bem interessante, porque Isso. realmente as pessoas ainda acreditam que fisioterapia respiratória é para quem está precisando reabilitar de algo. Na verdade, não. Não. É alguém que também queira aumentar a sua potencialidade ou, de Perfeito. fato, dar resultado naquilo, né? Muito, muito interessante. Gente, respirar parece algo bem simples, né? Mas não é. Mas não é, é algo um pouco complexo. Como é que funciona esse sistema e até onde ele interfere na qualidade de vida? Aí comenta um pouquinho para nós, doutor Pedro, como é que, de forma geral, porque a gente acha que só afeta a questão respiratória, a questão do fôlego. Não, mas vai afetando metabolicamente N outros fatores e vai descompensando. Sim, sim, acho que tem, né, muitas formas aí que a respiração pode ter relação com outros, né, processos ali do nosso corpo. Uma coisa que é uma das mais comuns que a gente vê é quando a pessoa tem, né, ali muita ansiedade, às vezes entra num quadro ali a gente fala, né, de respirar demais, né, hiperventilação. E essa pessoa pode ter sintomas ali decorrente disso, né, de tontura, de dor de cabeça, pode até desmaiar por conta disso. Eu acho que é um exemplo aí para ilustrar essa situação, né? Talvez um dos mais comuns, tá? Mas existem muitas outras formas, né? Que ela pode afetar a gente, pode afetar muito na hora de uma atividade física, principalmente de maior performance, né? Então, se o paciente vai, né, gastar talvez energia ali, respirando errado, pode faltar ali para outra situação. E dentro do exercício, a gente pode comentar depois, né? Que o exercício, claro, pode ajudar o paciente a respirar melhor, mas às vezes ele tem que
antes vai ser importante ele saber respirar melhor para poder ter um aproveitamento maior do daquilo. exercício, né? Então, a Eu gente acho pode que comentar também. é bem interessante essa situação. Posso fazer um Pode? comentário que eu acho bem pertinente, né? Que há alguns anos a gente pensava só nas doenças pulmonares isoladamente, né? Assim, Sim. era a doença do pulmão, ponto, né? E tratava-se o pulmão. E hoje existe uma inter-relação muito interessante entre capacidade respiratória e capacidade de musculatura periférica, musculatura de braços e de pernas. Essa relação ela é mais direta, principalmente com musculatura de pernas, musculatura de frente da perna, né, que a gente chama de quadríceps, que é um preditor de morte hoje. Então, quem tem uma quantidade menor de musculatura dessa parte da perna, é um indivíduo que morre mais cedo. E isso mais diretamente ainda nas doenças cardiovasculares e pulmonares, ou seja, não adianta esse indivíduo só fazer exercício respiratório, ele precisa pensar Na musculatura. na musculatura. Então, se eu tenho, né, um músculo, né, de braços, de pernas mais forte, ele tem uma demanda menor do ponto de vista cardiovascular e pulmonar e ele tem menos falta de ar quando ele vai fazer um exercício. Tanto é que hoje a gente vê muito nitidamente indivíduos que têm uma doença, né, comentaste ali sobre a DPOC. Às vezes eles têm a mesma gravidade da doença, sei lá, 40%. Mas quem tinha massa Só que quem tem muscular massa estava muscular, melhor. às vezes, No tem caso uma... da minha mãe, não tinha nada. Exatamente. Já tava... E aí, então, né, a doença, ela não significa, não é um desfecho Não. obrigatório, né? O músculo hoje tem essa inter-relação muito direta com a nossa capacidade respiratória e eu acho que por isso também que hoje as pessoas procuram muito a fisioterapia. Porque Sim. há alguns anos não se falava muito sobre isso. Ou só quando realmente a gente necessitava de uma reabilitação. Você lesionou um joelho e aí você tá com dor. Perfeito. Então era um recurso para aliviar a dor e retomar, né? Hoje, graças a Deus, mudou. Acho que algumas coisas melhoraram, assim como na psicoterapia e na psicologia, a gente conversou um pouquinho antes aqui sobre isso. Tem algumas coisas que, graças a Deus, a gente evoluiu. E que evoluímos melhor ainda, então. Com certeza. Principais problemas respiratórios atuais. Vamos já aproveitar a queimada da Amazônia, destruindo tudo e trazendo essa fumaça sensacional para o nosso sol vermelho. O sol tá lindo, gente, só não tá fazendo bem pro pulmão e pro resto. O que a gente tem? Aumentou aí a demanda e a problemática geral de questões respiratórias. Eu lembro que quando eu mudei para cá, um dos objetivos de viver em Santa Catarina era que aqui não se tinha crises de asma e bronquite, etc., como no Sul. Porque no Sul é corriqueiro, né? E agora não tenho mais esse recurso. Como é que tá, gente, essa situação? Pelo menos por enquanto, a gente tá enfrentando nessa dificuldade aí das consequências queimadas. aí das queimadas também. A gente tem que entender as queimadas, né? E quando a gente tem umidade muito baixa do ar, como um fator ali de fazer o nosso sistema respiratório, as defesas dele principalmente, trabalhar, né? Menos, vamos colocar assim. Então, isso aumenta a chance da pessoa desenvolver infecções. As mais comuns são infecções virais, né? E essas infecções virais vão causar ali, né? Podem causar sinusite, né? Podem causar pneumonia, bronquite. E isso pode afetar tanto pessoas ali rígidas, né? Com a saúde sem ter nenhuma doença crônica, né? Comorbidade. Perfeito. E quanto também pode ali, né? Uma infecção viral é muito comum ela descompensar. Aí sim, a pessoa que já tem alguma comorbidade, não só respiratória, né? Às vezes cardiovascular, o paciente tem insuficiência cardíaca, né? Ou alguma respiratória mesmo, tem asma, tem DPOC, né? Tem rinite alérgica, sinusite crônica. Tudo isso pode ter uma piora ali do quadro, né? Por conta das infecções virais e essa piora na qualidade do ar que a gente respira. Ar. Isso. E aí, Flávia, na clínica tá todo mundo tentando se reabilitar de novo, então. Que vai ficando... Na questão, assim, dessa atual, né, de queimadas, enfim, a gente ainda não percebe uma repercussão para nós, fisioterapeutas, ainda, né? É que primeiro vai ter que lesionar
Perfeito. E o povo chega lá. Perfeito. É bem isso mesmo, né? Infelizmente, isso ainda é mesmo. assim. É. Então, a gente ainda não... Raros, assim, essa semana a gente ainda recebeu duas jovens, assim, que têm um cuidado muito, assim, importante com saúde. E aí a gente orientou que fosse em pneumo primeiro, porque às vezes eu não consigo resolver como fisioterapeuta muitas coisas, né? Então, se há alguma doença, se há alguma disfunção, então a gente orienta, né, que primeiro tenha, né, avaliação médica, enfim, né, para tratamento medicamentoso. E aí, normalmente, o pneuma que faz esse encaminhamento. Não, só também medicação não vai resolver, precisa reabilitar, Tem precisa que fazer reunir. respiratória, né? Então, acho que como é algo ainda muito novo para todos nós, né? Então, acho que para nós ainda vai, fisioterapeutas respiratórios, ainda vai demorar um pouquinho para esse perfil de pessoas chegar Mas até o nosso eu serviço. acredito que as pessoas já estão se sentindo desconfortáveis, né? Acho que não tá... Para uns, talvez mais rápido, para outros, menos. Mas a gente já vê, a grosso modo, assim, que as pessoas estão reclamando do nariz que tá seco, tá ficando mais ofegante. E pessoas que, na verdade, não tinham essa característica, né, até então. Acho que já começou, não só a questão da queimada, mas eu acho que a questão da qualidade do ar em si. Com certeza, com certeza. Já que nós começamos falando sobre essa questão do quanto a respiração faz interferência, principalmente nos quadros de ansiedade, aí eu vou trazer, então, uma questão, né? A respiração diafragmática. Consegue ou não consegue controlar a ansiedade? Eu acho que sim, né? É acho que uma das grandes ali indicações mesmo da respiração diafragmática. Até vou comentar ali que eu já pratiquei ali e eu vejo realmente Faz a que diferença. tem um alívio ali no sintoma, né? No estresse. E é uma coisa, eu acho que precisa ser mais divulgado mesmo, né? Mais conversado, mais falado. Porque nesse contexto da ansiedade, os psiquiatras, né? Colegas psiquiatras aí, falando com eles realmente recomendam isso como rotina mesmo. Para quadros ali de ansiedade, né? Sejam quadros mais... Graves, agudos ou... perfeito, né? Às vezes eventos menores ali que não configuram, né, um transtorno de ansiedade, mas é um estresse ali agudo, alguma coisa, costuma também ser benéfico, né? Então, acho que é bem interessante a gente abordar. E aí, Com certeza. Não, com certeza, né? Eu observo na nossa prática, né, diária, né? O exercício diafragmático é o nosso dia a dia, né? Então, para ele começar a fazer fisiorrespiratória corretamente, ele precisa fazer aprender o a exercício respiração. diafragmático, né? Algumas pessoas levam minutos para aprender, umas horas, algumas levam semanas para aprender a fazer corretamente. E existe aquele perfil, né, de paciente mesmo grave, que nunca vai conseguir fazer corretamente uma respiração diafragmática, porque ele usa muito essa musculatura de pescoço para respirar e para sobreviver, né? Então, a gente também entende que existe um perfil de pacientes que eu não vou conseguir ter este predomínio e o que eu desejaria em relação à performance. A realidade e a expectativa, né? Expectativa e realidade. Exatamente. Mas eles conseguem, pelo menos, né, trabalhar um pouco mais de diafragma do que trabalhavam anteriormente por saber onde ele fica. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo muito é a educação em saúde, né? As pessoas precisam entender aonde fica o músculo, como que ele funciona, o que ele faz, né? Então, lá na clínica a gente faz uma avaliação inicial que ela demora 2 horas. Às vezes tem gente, mas 2 horas? Meu Deus, é muito tempo. Por quê? Porque a gente explica isso, né? O senhor vai vir reabilitar. Você vai ter que entender todas as suas partes para que você consiga resolver elas. Exato, né? E às vezes as pessoas também não conseguem fazer uma respiração diafragmática corretamente, porque elas também não entendem muito bem o mecanismo de funcionamento, o que gera em termos de benefícios, né, globais ou em termos de benefícios só pulmonares, enfim. Então, acho que isso é muito importante, né? Parece algo, quando a gente começa a explicar para a maioria das pessoas, besteira, né? Assim, às vezes eu percebo assim, por que eu quero respirar desse jeito? E aí, até porque inicialmente é muito desconfortável, porque a pessoa está habituada numa respiração alta. Perfeito. E a respiração diafragmática, ela dá a sensação de que a pessoa vai morrer, na verdade. E aí ela desiste, porque como ela descobriu que ela acha que ela vai morrer, ela para.
E é exatamente o oposto. Na medida em que ela começa a ter consciência daquilo ali, aquilo se torna inerente, muitas vezes, e você já não consegue fazer diferente. Perfeito. E uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que, né, algumas pessoas que talvez estejam nos escutando são da área da saúde, podem compreender. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, né, para que todos que estejam nos acompanhando entendam. Hoje a gente trabalha muito com fortalecimento de musculatura diafragmática, né, com equipamento específico, enfim. E isso se popularizou muito dentro da área da saúde, né, como um mecanismo de fortalecimento, enfim. E a gente vê muito nas redes sociais a questão das pessoas fazerem fortalecimento usando, né, toda essa musculatura apical, né, ao invés de... Tudo que não é o diafragma. Né? E hoje, assim, né, eu falo isso pautado realmente em ciência, em estudos, né? Quanto mais força diafragmática eu tiver, menor será o meu cansaço para qualquer que seja atividade. E isso para os nossos pacientes faz uma diferença enorme, né? Faz uma diferença enorme para atletas também de performance. E eles têm, muito comumente, né, indivíduos que têm doenças cardíacas, doenças pulmonares, eles interrompem muito as atividades de vida diária por cansaço em pernas também. Ai, mas eu cansei, vou parar porque eu estou cansado da respiração e a minha perna também. Então, existe todo um mecanismo, uma explicação fisiológica que a gente entende que se eu tenho um diafragma mais fortalecido, essa redistribuição de sangue durante um exercício ela é melhor, né? Então, a gente tem vários impactos, né, positivos. Existem vários estudos que falam sobre esse treinamento da musculatura diafragmática como um tratamento coadjuvante para hipertensão, não somente, obviamente, né, medicação em primeiro lugar, exercício, mas existem vários estudos que fazem essa que vão complementando, por gerar uma vasodilatação na periferia, dilatar vasos, enfim. Então, existem muitos efeitos positivos, mas voltados a um treinamento específico. Isso eu acho bem interessante a gente abordar, porque assim, ó, o que acontece hoje, a internet, ela tem um fator favorável, que é a informação. Mas ela tem um outro fator, que é a desinformação. Que, na verdade, as informações que, às vezes, popularizam, não necessariamente são as formas corretas de se fazerem as determinadas situações. E aí vem também o autodidata, né? Que é aquele que assiste o vídeo de tal coisa e ele resolve replicar na sua vida. Então, assim, ó, vamos pegar, por exemplo, vou citar um exemplo meu, uma turma minha de respiração consciente. Vai levar 4, 5 semanas com aula e orientação para que a posição seja adequada e realmente a respiração se torne diafragmática. Porque a pessoa acha que está respirando diafragma, mas não. E isso que você que está ali olhando. Então, assim, não adianta eu de casa assistir o vídeo da José Beltrano Cunha Filomeno Ípar. Sei lá, pode ser o top da galáxia. Mas se em casa, ao estar fazendo, eu não consigo ser corrigida no meu movimento ou na minha técnica, eu não vou estar fazendo certo. E é a mesma coisa que... Então, nem tudo que a gente assiste, né, a gente vai conseguir fazer em casa e vai dar certo. E vai ter Pior do que não dar certo é dar errado. Porque também tem coisa que a gente vai fazer e que, em vez de melhorar, vai piorar aquele quadro geral, né? Então, acho que vale a ressalva de que sempre procure um profissional, né? Seja da pneumologia, seja na fisioterapia, seja dependendo de cada caso, para que a tua orientação e a tua técnica seja adequada, né? E hoje, nossa, a gente progrediu muito, assim, né? Eu digo, nós fisioterapeutas, né? Hoje a gente usa equipamento de ultrassonografia para avaliar o diafragma, então ver o quanto que ele está se Antes, movimentando, durante, depois. o quanto que ele tem de espessura, né? Se ele tem uma espessura normal, se ele está abaixo do ideal, se ele está... Então, são parâmetros. Antes, acho que a gente fazia tudo muito... olho
a olho nu, né? E hoje a gente tem avaliação de imagem, a gente tem avaliação numérica, quanto de ar que entra no pulmão, quando a gente Quanto que faz uma sai. respiração diafragmática, a gente consegue quantificar tudo isso hoje por equipamentos. Então, hoje facilitou muito a nossa percepção de se essa respiração ela é diafragmática Se tá dando mesmo, certo. tá dando certo, fazendo treinamento com carga, né? Hoje a gente trabalha com carga, né? Resistência diafragmática. O quanto ele ganhou de força, né? E o quanto que esse ganho de força impacta também nas atividades de vida diária de um indivíduo doente, o quanto que isso impacta saudável. do atleta, na performance, né? Então, acho que hoje a gente progrediu muito nesse sentido por ter variáveis numéricas para quantificar essa função, essa mobilidade, essa espessura, essa força, essa quantidade de ar que entra, que sai. E para as próprias pessoas, porque assim, ó, como se trata de algo que a gente não toca, né? Que é a entrada do ar, a gente só sente a falta, mas a gente não encosta, né? A partir do momento que tu tem métricas, isso se torna mais fácil do paciente entender. Ó, o teu estado tá aqui, a gente quer chegar aqui e a ideal é que estivéssemos aqui. Mas é acessível, é visual, né? E acho que para vocês também fica mais fácil, assim, né? Porque às vezes a gente... eu tenho lá 40%, 30% do pulmão. Tá, mas o que é 30% do pulmão? Tem gente que morre com os 30%. Perfeito. Eu acho que é um dado realmente... A gente sempre tenta utilizar o máximo de dados possíveis, né? Porque exatamente isso. Pode ter 2 pacientes com uma função pulmonar parecida. Um ser, né, até extremamente ter poucos músculos lá, né? Sarcopênico, que a gente disse. A gente sabe que esse paciente, como a Flávia comentou, né? Ele tem uma chance de falecer antes, né? Ele vai ser mais debilitado, vai ter mais limitação, né? Então, quanto mais, na verdade... dados a gente tiver, né? Tanto dados objetivos de exame complementar como dados clínicos, né? Se a pessoa teve uma crise, uma exacerbação já alguma vez que ela ficou internada ou não, né? Ela tem mais sintomas, tem menos sintomas. Então, quanto mais informações, maior, né, a informação que a gente consegue passar para o paciente em termos de prognóstico, né? De previsões ali, que é uma coisa muito difícil de fazer individualmente, né? Sim, mas que é notório que quanto mais recursos e dados a gente tem, mais a gente consegue dar um panorama para a pessoa visualizar, né? O quanto aquilo impacta ou não na vida dele e o quanto aquilo pode impactar ou não. A gente conversou um pouquinho antes, quando falou sobre a ansiedade. Todo mundo acha que quanto mais ar entrar, melhor, né? Quanto mais oxigênio entrar, melhor. O que a gente pode explicar para quem está em casa sobre hiperventilação? Quer dizer, nem sempre muito ar é bom. Às vezes não é, né? Como é que podemos traduzir isso para o pessoal entender que nem sempre respirar demais é positivo? Eu acho que aqui dá para fazer uma distinção até de 2 situações, né? A gente pode considerar a hiperventilação, por exemplo, quando a gente comentou no quadro lá da ansiedade, que a pessoa ali tá respirando mais sem ter essa consciência, às vezes, né? Porque é sem automático para ela, né? Isso, e ali ela ter alguns sintomas ali desconfortáveis, como a gente comentou. E existe hoje, né, uma entidade também, uma doença que a gente conhece, chamada lá síndrome de hiperventilação. O que seria isso, né? Aí seria um padrão de respiração onde a pessoa respira de forma, né, o termo técnico lá é errático, né? Seria assim, de forma desorganizada. Então, ela não está hiperventilando sempre, ela vai causar ali uma respiração que vai alternar muito com hiperventilação e hipoventilação. E isso tem ali um diagnóstico que é difícil de fazer, geralmente é com ergospirometria lá, que é um teste específico. E o tratamento, ele envolve muito essa reeducação também, né? A consciência. Isso, a consciência, a reeducação, as técnicas, né, que a gente comentou de respiração. Mas é uma coisa que a gente vê, é mais comum em pacientes jovens, né? Então, pacientes que têm associação com distúrbio também de ansiedade. Mas às vezes é um desafio, né? Porque os pacientes chegam lá pra gente e às vezes esperam um remédio. Quer tomar um remédio ou uma bombinha. Ele quer uma bombinha e ele vai sair... Não vai, gente. Geralmente ele chega, ele já foi em outros médicos, ele já fez exames. Os exames estão todos bons. Ele fez lá, né? Um exame que mostra a capacidade pulmonar boa.
ele já fez um exame de imagem do pulmão, tá Não tudo tem bem. nada. Já fez o exame do coração, tá tudo bem, um paciente jovem. Então, é difícil e é um quadro que a gente tem que saber reconhecer e entender que talvez não seja ali uma coisa quantitativa, né? Seja qualitativa mesmo, Sim. que seja a forma como a pessoa respira. Como ele reage ao que ele respira. Uhum. E em que momentos, né? Uhum. Flávia, a hiperventilação lá, como é que acontece? A gente tem alguns pacientes que chegam até nós, né? Não especificamente por um diagnóstico, porque eu acho que deve ser, acredito eu, né, doutor Pedro, uma parcela pequena, Menor. né? Uhum. De indivíduos que têm esse diagnóstico, mas a gente percebe muito a hiperventilação, daí não como um diagnóstico clínico, médico, mas uma hiperventilação como algo comportamental. Principalmente se hoje nós precisamos ir para a esteira. Ah, eu sou dessas, na É? esteira Mas hiperventilation. como assim, Flávia? Eu tenho uma doença muito grave. Eu Como morro que eu lá. vou? E aí, às vezes, a gente tem que controlar. A pessoa nem chegou na esteira Não, e já nem tá chegou. ruim. Eu digo, olha, a única coisa que você precisa fazer é subir e caminhar. O resto deixa comigo que a gente tem recursos para que ele não fique morrendo de falta de ar fazendo a esteira, que ele não fique, né, com a oxigenação baixa fazendo a esteira. Eu sempre só digo, o senhor só precisa subir na esteira e confiar em mim, o resto vai dar certo. Então, na minha prática, a hiperventilação é muito mais comportamental. É muito mais né? pra cima do que pra baixo. Do que o diagnóstico clínico em si, mas essa hiperventilação para nós impacta muito negativamente, né, no tratamento. Porque, na verdade, quase cria um bloqueio, né? Para que a pessoa Exatamente. prossiga Então, a no, gente no tem- tra- no- no tratamento dela. A gente tem toda a questão de dessensibilizar mesmo, né, esse indivíduo para que ele entenda que este é o meio que ele tem de melhorar, né? Então, ele faz o tratamento medicamentoso, mas sem músculo ele não vai sobreviver por muito tempo, né? E ele precisa ir para a musculação, Ai, gente. ele precisa ir para a esteira, ele precisa ir para a bicicleta, ele precisa fazer fortalecimento de musculaturas respiratórias. Mas em um primeiro momento é uma quebra, né, de paradigma, Porque, né? na verdade, tu tem que sair de um estado, né? Tu tem que sair do Totalmente. estado, às vezes, até da inércia. E Exatamente. principalmente quando a gente tem alguma patologia, ou a gente tá acamado, ou adoentado, enfim. Tudo que a gente não quer fazer é se mexer, né? A gente Exatamente. quer ficar na cama. Essa é a lei, né? A minha mãe dizia sempre assim, ó, que paciente mais do que 24 horas na cama é dor de cabeça. E é a regra, né? Então, assim, é verdade. Não adianta. Mesmo no hospital, a gente tem que circular. Tem que bater perna. Qual é o paciente que tem alta primeiro? O que bate perna, tá? Só para contar para vocês. Aquele que as enfermeiras detestam, que elas correm atrás e tal. O batedor de perna não é o que tu dá alta logo, logo. Rapidinho ele vai para casa. Aquele que fica na cama, tudo obediente, não se mexe. Esse é o que mais demora para ter alta. E havias comentado, né? Quanto mais ar, melhor, né? Havias perguntado, na verdade, né? E a gente também tem uma grande dificuldade em alguns indivíduos entenderem que oxigênio demais nem sempre é benéfico. Enlouquece, inclusive, tá, gente? Exatamente. Deixa o cara bem, bem pirado. Aí tu chega lá no pronto-socorro achando que tu tá dando um surto psicótico. E não, você só tem CO2. Eu vou pedir pro doutor Pedro explicar, que vocês ficam loucão. Eu acho Começa que a falar coisa que não tem sentido. Eu acho que isso é algo bem pertinente, né, doutor Pedro? Porque ser tem comentado. muito quadro que é tratado por ar e é outra coisa. Na verdade, é só ar, que não saiu. Sim, sim. Aí eu acho que dá pra gente comentar que hoje a gente sabe comprovadamente que o excesso de oxigênio, né, por si só, já é uma coisa ruim, né? Uma coisa que induz lá, a gente comenta lá, estresse oxidativo, né, inflamação. Então tá associado com ali consequências também. E principalmente para um paciente que tem uma doença respiratória crônica, né? Que às vezes ele tem uma oxigenação que já é mais baixa. O centro cerebral dele que controla a respiração, ele já é acostumado, vamos colocar assim, né? Com um pouquinho menos de oxigênio. Então, no momento que a gente vai entregar muito oxigênio a mais para ele, né? Por meio lá de um catéter no nariz, né? De alguma forma. Às vezes o cérebro dele pode entender que ele precisa, né? Não precisa mais respirar, ou que ele pode respirar menos, já que, né? Está entrando mais Em oxigênio. vez de ajudar, atrapalha. Isso. Então, se ele começa a respirar menos, ele pode acumular, né? O gás carbônico, o CO2. E esse acúmulo de gás carbônico pode, né?
gerar ali problemas bem graves, né? Pode gerar quadros ali de sonolência, até de coma, né? Alteração comportamental. Então, isso pode ser muito perigoso, né? Então, entender ali o oxigênio, quando que ele é indicado, quando que ele não é. E o quanto que é indicado, né? Por quanto tempo, qual que é o parâmetro que a gente tem que olhar, né? Isso varia de uma pessoa para outra, né? Isso Cada varia uma vai ter uma pessoa... a sua linha. Exatamente. Uma pessoa que tem uma doença aguda é uma coisa, uma pessoa que tem uma doença crônica é outra. Então, procurar, né, orientação mesmo do médico aí, da pessoa ali, para... É porque pós-Covid a gente teve uma disseminação dos oxímetros, né? O oxímetro é aquele aparelhinho que você põe no dedo e te diz lá o quanto de oxigênio, o teu batimento cardíaco, então, enfim, para quem tá em casa. E aí todo mundo comprou um daquele ali, todo mundo tem. E daí, se não tá lá no número certo, a pessoa entra em crise de ansiedade. Eu tô morrendo, porque o meu ar não tá entrando, né? E daí, quanto mais a pessoa tem a sensação de que ela não tá respirando, menos ela respira. Então, a gente tem que cuidar, porque essas ofertas em demasia também dos recursos, que é aquilo que eu falei, tu vai contando um pro outro, não, mas tu tem que ter um oxímetro em casa, tu tem que ter não sei o que lá. Só que tá, e o que eu faço com o aparelhinho? Não é assim, né? Tem série de parâmetros que tem que ser considerados. Então, o ideal, gente, é procurar suporte, né? Mais água, doutor? por favor. Vou trazer uma situação Tem para vocês. muitas pessoas que usam, né, O2, né, suplementação mesmo, né, de oxigênio em casa. Então, a gente percebe muito essa dificuldade. Essa angústia, né? Isso, e às vezes a gente chega lá, né, precisava de quase nada, né, e às vezes está lá em cima o uso, e às vezes a gente, né, tem esse efeito deletério, né, enfim. Com Acho gás, que isso é sim. importante. Tem que ser com gás. Com gás. Acho que serve para as pessoas com esse quadro de sintoma, de estrutura física hoje, né? De doença hoje. Mas acho que pós-Covid a gente teve uma questão meio que popularizou, assim, né? Acho que era 3 coisas que a gente passou a ter em casa: máscara, o álcool 70 e o oxímetro. Todo mundo que eu converso tem esses 3 itens. E agora tem uma nova moda, que é o ultrassom 3D, que é um aparelhinho agora que as próprias pessoas fazem ultrassom em casa. Eu não sei onde que isso vai terminar, mas enfim, vai gerar uma série de situações, né? Tu imagina o bebê sendo 24 horas tumultuado com aquele ultrassom, né? Enfim. Vamos falar de sono? Porque dormir e respirar, às vezes, chega a ser antagonista, né? Tem gente que ou faz um ou o outro. Não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Como é que nós vamos ajudar esse pessoal que ou respira ou dorme? Daí, quando não ele acorda, daí ele volta a dormir. E assim, o cara de manhã tá derrubado, né? Não sobrou nada da pessoa. O sono é um problema para quem tem dificuldades respiratórias, e quem não tem descobre que tem, às vezes. Eu acho que o principal problema ali, que liga a respiração com o sono, né? Um distúrbio respiratório do sono, é o que a gente chama lá da apneia do sono, né? Que basicamente o que é? Quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento dos músculos, né? Isso inclui a língua, que é um grande músculo, isso inclui a musculatura, né, da garganta, ali da faringe. E esse relaxamento acaba por obstruir ali a passagem do ar, né? Pedindo que a pessoa respire durante a noite. E isso acaba levando a pessoa a acordar. Às vezes ela não tem consciência disso, ela não lembra, né? E o que acontece é que às vezes ela vai ter uma noite com um sono lá que vai estar sendo interrompido sempre, né? Várias vezes. Nunca entra num sonão bom. Eu acho que é importante eu passar um número para vocês, que é um número assim que assusta muito, tá? Mas a gente tem estudos lá, principalmente em São Paulo, que falam de uma prevalência, né, de apneia do sono, ou seja, quantas pessoas tem na população. Claro que existem graus, né, grau leve, grau moderado e grau grave. Eles falam em torno de 30% da população. Nossa, é tá? muita gente. Muita coisa, né? Quando a gente vai para a estatística americana, eles falam perto de 40%, né? Então, o nosso é meio subavaliado, então, né? Provavelmente a gente ganha dos americanos em alguma coisa. Deve ser na apneia. O diagnóstico, né, hoje está começando a ser mais simplificado, mas precisa de um exame lá chamado polissonografia, na maior parte das vezes, né? Que é um exame que precisa, né, de recursos, precisa de equipamentos ali que às vezes não são tão disponíveis.
Mas tem que lembrar que é uma doença que tem muita associação com o envelhecimento da população, né? Então, com envelhecimento, perda de massa muscular, né? Aumento do tecido adiposo, tudo isso aumenta ali a flacidez dos tecidos, aumenta a chance, né, de ter essas obstruções. E com o sobrepeso e a obesidade, principalmente, né? Porque o paciente que é obeso, né, tem sobrepeso, ele tem mais gordura no abdômen, mas ele também tem no tórax, ele também tem na língua, ele também tem na garganta, né? Tudo isso aumenta o volume das estruturas ali. E pesa mais quando relaxa, ela relaxa, acorda mais vezes. Então, Perfeito. Acho que seria a principal doença ali pra gente se comentar. preocupar em relação ao sono. E o ronco? É só posição errada? Porque, olha, quem aqui dorme com um que ronca? Eu acho que a questão do ronco, né? Acho que as pessoas atrelam diretamente a apneia, e nem todo mundo que ronca tem apneia e vice-versa, né? Existem outras, enfim, causas justificativas para isso, né? Mas a gente começa a suspeitar, a gente quando, né, recebe alguém no consultório, a gente sempre pergunta sobre o sono. Porque eu não vou conseguir reabilitá-lo adequadamente se ele tiver uma apneia do sono, por exemplo. Então, a gente sempre pergunta, né? O senhor sabe? O senhor ronca, O senhor acorda bem, né? assim, acorda bem disposto, acorda cansado. Acordo cansado, parece que passou um caminhão em cima de mim. O senhor tem filho pequeno? Não, então o senhor provavelmente tem apneia. Isso. Ai, brincando, mas é isso. Mas- Se você tiver filho pequeno ou que ele dorme no meio de você, você tem um fator que te alivia. Porque é um corpo a mais, né, no contexto. E a gente tem hoje algumas escalas, né, de rastreamento. Então, existem hoje as especialidades. Então, dentro da fisioterapia, existem fisioterapeutas especialistas em sono. Não sou, né? Então, eu sempre faço na anamnese, né, que é aquela entrevista inicial. O senhor dorme bem, acorda disposto, ou está sempre com sono, enfim. E se é positivo, a gente aplica uma escala. Se ela é positiva, a gente encaminha para o médico especialista em sono para que ele possa investigar e tratar adequadamente. Porque isso repercute diretamente no que eu vou fazer também. O exame é ainda aquele que a gente bota um monte de coisa na cabeça e tem que dormir com aquilo lá? Esse que é o problema desse exame aí, gente. Hoje, a polissonografia, né? Então, a gente tem um exame que é completo, que é o que a pessoa dorme no laboratório, né? Tem vários... Aí já dormir já vai ser um problema, isso. tá? Mas superamos essa parte e conseguimos dormir. Tem a completa, né? Que vai ter eletrodos também ali para monitorar a atividade cerebral, o movimento dos olhos, né? Que é o exame padrão ouro que a gente fala que é o mais completo. Tem a polissonografia, a gente fala portátil, né? Que é uma que não vai ter tantos parâmetros, mas a pessoa pode levar para casa, para colocar em casa e dormir. Já ajuda. Quer dizer, não tem mais desculpa, gente. E hoje a gente tem novos exames mais simplificados ali, né? Alternativo à polissonografia, que dependendo da situação pode ser útil ali para o diagnóstico. Em relação a sintomas, acho que uma coisa que é importante a gente frisar, que é menos óbvia, né? Mas nem todo mundo que tem apneia do sono tem muita sonolência no outro dia. Nesse caso é um desafio para a gente, às vezes, imaginar, né? Então, a gente tem ali os questionários, a gente vai levar em conta isso, idade, sexo masculino, a gente sabe que tem uma chance um pouco maior, sobrepeso, se tem pressão alta, né? Mas um sintoma que a gente tem que prestar atenção é se a pessoa, por exemplo, acorda muito à noite para ir no banheiro urinar, né? Isso pode ser um sinal de apneia do sono, né? Então, é um pouco menos óbvio, mas é um sintoma... A pessoa associaria até em outra coisa, talvez, né? Em outro problema e, na verdade, pode ser... Outra coisa, se a pessoa acorda de manhã, geralmente com dor de cabeça, né? Isso daí pode ter associação com acúmulo de CO2, né? Principalmente. E isso, em alguns casos, pode estar associado ali à apneia também. Então, são sintomas que a gente tenta ali conhecer ali do nosso paciente. Mas o resumo é esse, então. Dormir mal, respirar mal, significa uma noite de sono ruim e vice-versa, né? Então, uma noite de sono ruim significa que respirou não tão bem, na verdade. Depois do Covid, como é que ficou? As pessoas estão mais preocupadas com respirar ou menos? Ou igual? Muito mais preocupadas. Aí já entra quase no nível de ansiedade já. Muito mais, muito mais. Eu observo claramente o quanto a nossa especialidade, eu já trabalho nessa especialidade há 18 anos, né?
Mas eu observo que pós-pandemia, pós-Covid, as pessoas têm uma preocupação muito maior na atenção voltada a respirar bem, o quanto isso impacta na minha qualidade de vida, o quanto isso impacta nas minhas atividades de vida diária, enfim. Então, a gente teve um crescimento muito grande, né, de procura de indivíduos saudáveis e doentes que vêm em busca realmente de cuidados respiratórios. Acho que também melhorou muito a questão dos próprios médicos, né? Uma coisa que a gente sempre tenta divulgar muito. Eu percebo que os médicos mais jovens, eles estão 100% atualizados na importância que é esse atendimento. Prevenir. E esse acompanhamento multidisciplinar. Tem algumas doenças que é tratado com médico, físio, fono, psico, nutri, que só a especialidade médica não consegue suprir, né, tudo isso. Eu acho que nenhuma, tá, gente? Não é puxando a brasa, né? Mas eu acho que todas as doenças, ou enfim, elas necessitam da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Senão não chegamos a resultado de fato a longo prazo, né? Aquela melhora e depois uma piora, uma melhora e depois uma piora. Porque você não tem uma sequência, né? Então, acho que realmente tem uma série de profissionais e eles têm que estar integrados para que o final, né, que é o paciente, seja o melhor privilegiado disso. Eu acredito assim que... E que bom que tá mudando, né? Eu acredito que melhorou muito nesse sentido. Dentro da físio, né? Existem as especialidades do físio, da ortopedia, da neuro. Cada um no seu universo, dentro da própria fisioterapia, né? Esses profissionais passaram a encaminhar mais para colegas especialistas. Antes era uma profissão que todo mundo atendia tudo. Meio generalista. Né? Assim. E hoje não. Hoje cada um realmente estuda, né, mais aprofundadamente a sua área de atuação. Então, acho que dentro da área da saúde isso também melhorou muito, né? O Nutri encaminha para físio, a fono entende que precisa também, encaminha para físio, médico, cardio, geriatra, pneumo, encaminham para físio. Então, acho que a população em geral está mais orientada. E mais consciente também. E vem e procura, né? Porque hoje a gente não tem uma obrigatoriedade desse indivíduo chegar até a fisioterapia por um encaminhamento médico. Não, às vezes eles vão. Hoje eles vão sozinhos. Acho que vai muito do nosso conhecimento, né? Muitos chegam lá e dizem, olha, primeiro eu tenho que saber o que o senhor tem, né? Às vezes clinicamente, não adianta reabilitar um asmático, tem que ter a medicação, tem que ter o tratamento e tal. Então, a gente, como profissional, tem que ter essa clareza de até onde nós podemos ir, né? E Sim. que sem o tratamento medicamentoso... Cada um dentro do seu espaço. Perfeito. E fazendo o seu papel, só que a gente é uma rede. Perfeito. E essa rede está sempre conectada. Então, acho que isso melhorou muito, assim. Acho que as pessoas chegam muito mais facilmente... na reabilitação, e até porque eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, assim, né? Como eu disse, eu já tenho alguns anos, né, de caminhada dentro dessa especialidade, e há alguns anos nós não tínhamos a metade dos recursos que nós temos hoje, né? Então, hoje, a fisioterapia, atual, né, assim, que eu digo sempre atual, é pautada em ciência mesmo, que a gente faz é baseado em quê? Em ciência, né? Há alguns anos a gente não tinha nada disso, né? Então, assim, eu acho que a gente cresceu porque também a gente hoje tem raízes muito fortes em termos científicos, em diretriz, em documento, em guidelines, enfim. Então, acho que essa procura também vem porque as pessoas entendem que hoje mais seguras. Isso. E aí, para vocês, doutor, como é que ficou? Eu acho que pegando um pouco o que a Flávia falou, que é bem importante, né? Eu acho que depois da pandemia... fez um pouco de, né, colocou mais em evidência a especialidade, até para pessoa que tem sintomas respiratórios crônicos, né, que às vezes tinha uma doença que não tinha diagnóstico, para falar ali da mais comum lá, que é a asma, né? Então, pensar que mais ou menos 1 a cada 7, 1 a cada 8 brasileiros tem asma, né? Que morre lá 7 pessoas. Também. Isso, que mata lá 7 brasileiros por dia a asma, né? Então, longe de ser só uma doença ali, né, bobinha, um chiado, alguma coisa. Isso. Então, isso é muito importante, né? Se a pessoa tem sintomas respiratórios crônicos, tem falta de ar, tem chiado, né? Tem tosse, vai fazer atividade física, né? Tem falta de ar. É muito importante, né? Procurar mesmo ali um médico, ver se tem algum problema, né? Tirar os empecilhos da frente, né? Isso. Realmente descartar as patologias. Porque o que é comum acontecer com o asmático, né?
às vezes ele tem um quadro crônico e ele acaba se acostumando com os sintomas e acaba se acostumando com a limitação dele. Às vezes é uma criança que não quer fazer educação física porque sabe que ela vai ter falta de ar, que sabe que vai cansar, né? Então ela vai se limitando ali para não ter o sintoma, né? E aí a gente estava falando de informação, de internet, né? Às vezes ela ouve falar que natação faz bem para asma, né? Aí ela vai lá fazer natação sem tratamento, sem diagnóstico, sem nada, vai lá passar mal na natação. Então, assim, ela precisa, né, ter um tratamento, né? Com o tratamento hoje a gente tem a pessoa, vida normal, a gente tem muito recurso, muitos remédios novos, né? Todo ano a gente tem remédios para pessoas que têm uma asma de mais difícil controle, né? A imensa maioria não é isso, né? A gente tá falando de menos de 5% dos pacientes vão ter dificuldade para controlar. Então, é muito importante conhecer, né? A gente falou também educação e saúde, conhecer a doença, o que que é a doença. É uma doença crônica, vai te acompanhar a vida inteira, né? Saber lidar com ela. Isso, apesar de ter períodos que ela pode estar em maior atividade, menor atividade, né? Então, o que que tem que me chamar a atenção para procurar ajuda? Como é que eu faço meu tratamento, né? Então, isso é bem importante, como a Flávia falou ali, né? 2 horas de avaliação, então tem que ter muito tempo. Aí, principalmente nos primeiros atendimentos ali para educar a pessoa mesmo, né? E sobre o que ela tem, como ela tem que conduzir isso. E normalmente esses episódios, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba no pronto-socorro, né? Porque ela faz a crise e vai pro pronto-socorro. O pronto-socorro, gente, deixa eu contar pra vocês uma novidade, que eu acho que o pessoal não sabe ainda. Pronto-socorro é uma emergência, é uma situação ímpar, né? Então, assim, eu tive um episódio de falta de ar, eu não sabia que eu tinha asma e fui pro pronto-socorro e provavelmente o médico do pronto-socorro disse assim, olha, agora você precisa procurar um especialista e seguir o seu tratamento. E daí essa pessoa some. Melhorei e sumi. Até acontecer de novo. Então, assim, não é no pronto-socorro que a gente trata isso. A gente trata isso no consultório. Você tem que fazer uma avaliação, depois vai ter que visitar a fisioterapia, vai ter que fazer uma avaliação, enfim. E não é só da asma, né? São de N outras. Os guris me perguntaram ali, ó, esclarece o que é DPOC. Então, vamos lá, doutor, o que é DPOC? É que eu falei DPOC, daí o pessoal fica, o que é DPOC? Vamos lá, o que é DPOC? DPOC, até vou comentar uma outra coisa junto com a asma depois, né? Mas tanto a asma quanto a DPOC são doenças respiratórias crônicas, né? E uma coisa interessante que a gente está vendo é que a incidência delas, né? Então, assim, os números novos de casos, eles estão aumentando com os anos, né? Conforme a gente tem muitas doenças que estão diminuindo, né? Principalmente as infecciosas, a asma e a DPOC, elas estão aumentando. A DPOC, ela significa, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O que é isso? É uma doença que está associada ali com alterações ali no nosso pulmão, principalmente decorrente ali de fumaça, né? Então, a causa mais comum é ali o tabagismo, né? O hábito de fumar. Mas ela pode ser causada também, né? Em outros contatos com fumaça, né? Então, a pessoa que tem lá, por exemplo, fogão, a lenha. Isso é uma coisa que pode causar DPOC com o tempo, né? Sem nunca ter fumado. Quem trabalha com queimada também. Quem trabalha, né? Um paciente que mexe ali, de repente, né? Um churrasqueiro, o trabalho dele é isso, né? Ali é inalar fumaça todos os dias, né? Então, e essa doença, ela demora muitos anos para ela se desenvolver. Geralmente, ela começa a apresentar sintomas depois, ali dos 40 anos para frente, né? E é uma doença muito, muito comum também e muito subdiagnosticada, né? Porque o perfil do paciente, o que é? É de um idoso, né? Que fumou ou ainda fuma. Também, às vezes, ele começa a atribuir... Às vezes, ele tem um cansaço, ele começa a atribuir... é da idade, cigarro, né? É da idade. É da idade, tem uma tosse, deve ser do cigarro, né? E, às vezes, ele vai procurar, né, o atendimento quando ele tá num estágio mais avançado da doença, tá? Isso é muito, muito comum. E para confirmar a doença, a gente precisa lá de um exame de função pulmonar que chama espirometria, né? Que é um exame também que não é tão conhecido, eu acho que entre as pessoas, né? E às vezes muito médicos até, né? De umas generalistas ali de outras áreas, às vezes eles acabam até esquecendo um pouco, né? Que existe essa doença. Que existe essa doença, né? Tem levantamentos na América Latina que falam até 10%, 12%, 15% de prevalência. Então, é muita gente. É bastante gente. Né? E eu acho que a gente tem que se atentar. Então, o paciente lá com os seus 40 e tantos anos, né? Ou mais, que é o mais comum,
tá com cansaço, com falta de ar, começa a cansar para atividades que ele não cansava antes, né? Fuma ou fumou, eu acho que tem que acender esse alerta. Tem que investigar. Que pode ser ali a DPOC. A gente tem muito recurso aí para tratar os pacientes, muito mais que a gente tinha, né, 10, 20 anos atrás. Então, esclarecido o que era o DPOC para vocês. E surpresa com os números. Tô bem apavorada, na verdade, assim. Achando que nós estamos melhorando em algumas coisas. Não, nós estamos piorando, gente. E além da DPOC, da asma, agora a gente tem as doenças pelo cigarro eletrônico Eu ainda, vou falar né? disso agora, gente. Eu vou antecipar o nosso bloco do Concorde e Discordo, porque vai entrar vários pontos que eu acho que são importantes com relação ao consumo desses itens. Primeira afirmação. Respirar pela boca é tão eficaz quanto respirar pelo nariz. Eu discordo. Discordo, gente. Agora vocês me explicam por que a boca não é feita para respirar. Eu acho que quando a gente respira a boca em detrimento ali, a não, né, respirar pelo nariz, a gente perde as principais funções ali do nosso nariz, né? Que é filtrar o ar, né, que a gente está respirando, é aquecer o ar, é umedecer esse ar, para ele chegar com uma maior qualidade lá para os nossos brônquios, para o nosso pulmão, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais aí que a gente tem que entender de diferença, né? E por que é melhor respirar pelo nariz, né? E na atividade física é bem comum, né? A pessoa se apertar e... Aí puxa pela boca. Até a gente tem, né, muitas crianças que são respiradores orais, né? Aham. Comumente se fala sobre. E essas crianças são crianças que têm mais doenças respiratórias do que as crianças que são respiradores, né? Que inspiram, né? Puxam ar pelo nariz e expiram, soltam ar pela boca. Então, é o nariz o lugar certo para respirar. Se o seu nariz não está fazendo a sua função, identifique por quê. Procure, né, as especialidades de. Respiração profunda é sempre melhor. Eu fico no meio. Eu também, Fico no eu meio, tá? Depende do momento. Mas vamos lá, vou jogar para vocês. Vai, Flávia, por que depende? Depende, porque se a gente pensa, né, em expansão pulmonar, entrar mais ar, ela sempre vai ser melhor, Melhor. né? Claro. Mas, por exemplo, na prática de exercício físico, a gente não consegue, né? A mesma coisa que fazer uma respiração diafragmática durante o exercício aeróbio intenso. A gente não consegue. Não consegue. E essa pessoa vai respirar pela boca mesmo durante o exercício e tá tudo certo, né? E às vezes as pessoas acham que o exercício diafragmático ele tem que ser praticado, inclusive, durante... Na hora do exercício aeróbico. Ele vai ter uma capacidade respiratória melhor, porque ele tem um diafragma melhor, mas na hora ele não vai ficar inspirando pelo nariz e expirando pela boca, a depender da intensidade do exercício. Então, durante exercícios, né, de maior intensidade, a respiração ela é curta E rápido. e rápida. Praticar exercícios de respiração não faz diferença na saúde. Ai, ai, ai. Gente, não vai dar para concordar. Não. Discorda. Pois isso tudo que a gente falou, né? Acabamos de falar, não vai dar. A asma, isso é bom, Dona. A asma se resolve sozinha com o tempo, não precisa de nada. Ai, Não, ai, gente, ai. a asma tem que tratar. Sim, eu acho que isso é importante, né? Também é comum a pessoa falar, teve sintoma na infância e não teve mais sintoma, né? E aí chega na vida adulta, tem sintoma de novo. Então isso é uma coisa que pode acontecer, né? Tem que procurar ali atendimento, tá? Tem que fazer o tratamento. E quando eu comentei daqueles pacientes que complicam, geralmente que vão para o hospital, ficam internados, né? São entubados, pode, né, falecer ali de asma. Quando a gente vai ver o perfil desses pacientes, geralmente é um paciente que não está fazendo nenhum tratamento, né? Tipo, negligenciou. Tinha, mas, nem vou fazer nada. A imensa maioria é isso do que um quadro que está tratando e está muito difícil mesmo, né? De conseguir controlar. Então, é uma doença crônica, né? Vai te acompanhar para a vida inteira. Pode ter períodos que ela vai ter pouca atividade, não vai ter sintomas, né? Mas é sempre importante ali estar atento ali para se surgir sintomas, né? Procurar ali educação, atendimento. E uma coisa que eu observo muito, o doutor Pedro pode falar melhor do que eu, sobre o uso das bombinhas, né? Do broncodilatador, do famoso Aerolim, né? Que a maioria acha que está tratando a doença
porque faz o uso Não, já... só tá expandindo ali para você poder é. entrar o ar ali. É um tratamento que antigamente, né? Mas aí a gente tá Tipo, falando os de avós usavam. muitos anos, né? Era um tratamento aceito como tratamento da asma, né? Então a gente usar só uma medicação ali sintomática, né? Só que hoje hoje que eu falo há muitos anos já, a gente entende que é importante tratar a causa da doença da asma, lá, que é uma inflamação, né? Então é usar um remédio também anti-inflamatório, junto com o broncodilatador, né? E é justamente essa mudança, uma coisa que pesou muito para essa mudança de tratamento, foi quando a gente estuda mesmo quem tem complicação, né? Então a gente estuda quem tem complicação e vê que eles não usavam anti-inflamatório, usavam só broncodilatador. E aí, né, foi concluído que, poxa, realmente não dá para eu recomendar para essa pessoa Só não usar isso. anti-inflamatório, né? Então foi uma das coisas que pesou muito para mudar o tratamento da asma. Usar máscara afeta... Isso aqui é ótimo, porque na época do Covid isso aqui tinha muito comentário. Usar máscara afeta negativamente a respiração e a saúde pulmonar? Acho que a máscara que eles se referem é aquela máscara que nós usamos no dia a dia clínico, né? Que quem trabalha no hospital usa. E quando tivemos o momento da pandemia, todo mundo tinha que usar. Era aquela de pano, aquela outra. Então a pergunta é se usar a máscara atrapalha a respiração. Eu vou pôr discordo aqui. Eu vou ficar no meio, porque eu tenho as minhas dúvidas. Não, tô brincando. Mas eu entendo, né, que se de repente a pessoa vai fazer uma atividade mais intensa, né? Aquilo E talvez pode ali, né, aumentar. dificultar. Eu entendo que sim. Mas eu entendo que não deve ser o maior, assim, né, impedimento da pessoa fazer uma atividade ali, né? Mas eu entendo que pode causar um desconforto. Não sei se tanto assim na parte mesmo funcional, né? Mas um desconforto ali, acho que com certeza pode... Gerar. Uhum. Pessoas saudáveis não precisam se preocupar com a respiração. Nós falamos disso também, gente. Se você já assistiu. Gente, não. A gente tem que se preocupar antes de dar o problema. Esse é ótimo também. Dormir de costas prejudica a respiração. Depende, alguns, né? Aí vai ser o meio do caminho também. Depende acho que da pessoa também, né? De outros fatores também, né? Então, por exemplo, a gente comentou da apneia, né? Existem pacientes que têm apneia do sono só quando estão deitados de barriga para cima, né? Então, existe. Então, esse tem que dormir de barriga para baixo. Perfeito. Ou de lado, mas existe, né? Então, existem situações que isso eu acho que pode ser importante. Mas não como uma regra para todo mundo, né? Nós temos até alguns colegas, né, fisioterapeutas que trabalham com sono e, como disse, não é minha especialidade, né? Mas, enfim, né, como a gente tem a nossa população, né, que a gente atende ali de doenças cardiovasculares pulmonares, muitos têm apneia do sono e muitos tratam a apneia do sono, né? E recentemente vem surgindo, assim, alguns profissionais que, além de trabalhar com o uso do CPAP, né, que é o equipamento ali usado, né, para apneias graves, enfim, vem trabalhando com essa questão posicional mesmo, né? Travesseiros adaptados para aquele perfil de paciente. Adequando a posição ao sono, né? O próprio colchão, qual é a posição que ele realmente tem mais apneia ou não. Então, não é um fator que vai tratar sozinho a apneia. Mas vai diminuir. É um detalhe que pode ajudar na qualidade de vida. Exatamente. Exercícios respiratórios são inúteis para atletas. Gente, a gente viu aqui que não. Que não. Assim como lá no primeiro episódio a gente mostrou que atletas não necessariamente conseguem fazer pilates. Vocês lembram que o pilates, todo mundo dizia que o pilates era facinho? Aí colocamos um grupo de atleta para fazer o pilates, não conseguiram. É a mesma coisa. A pessoa pode levantar lá uma tonelada daquele negócio e não saber usar o pulmão dele direito, não sabe respirar. Então, a gente discorda. Bebês só respiram pela boca quando nascem. Aí, doutor, essa eu nem sei. Eu sei que eles respiram diafragmático. E é bem facinho eles respirarem certo. Mas não é só pela boca, eu acho que não. Eles respiram pelo nariz, praticamente. Nós é que estragamos a respiração depois de uma certa altura, né? A gente nasce certo.
A gente se estraga no processo, vocês entendem isso aí? E até a gente atende muitos bebês, né, recém-nascidos, enfim. Então, também tem aquela polêmica do lavar ou não lavar o nariz, Isso, eu né? ia falar Mas, enfim, sobre isso. vamos, né? Não, eu vou Polêmica. perguntar sobre isso, porque assim, ó, já deu o que falar. Já deu o pneumologista dizendo das pneumonias que as crianças fizeram, porque aquilo ali. Sinceramente, gente, lavar esse negócio aí não é pra mãe em casa. Não é assim, facinho. Pega só, enfia aqui, bota lá. Isso aí não funciona. Não dá certo. É que parece ser algo extremamente simples, mas não é. Se tu errar o lugar, vai dar um BO feio. Então, a gente fala muito sobre, né, a lavagem nasal e não obrigatoriamente precisa ser lavar com seringa, né? Pode ser sugar e não é aspirar. Como a Tinha gente aquelas coloca perinhas antigamente. Tem até hoje, né? As perinhas que tu suga. Hoje a gente tem, né, outros aparelhinhos que sugam mais, né? Hoje as peras a gente quase já não utiliza E tem alguns mais. eletrônicos. Né, mas para manter esse narizinho aberto, né? Porque, por exemplo, muitos né, que estão com uma infecção mais de via aérea superior não conseguem mamar, porque enquanto eles mamam, eles usam a boca e o nariz está muito obstruído, né? A via aérea superior está muito obstruída. Então, manter essa via aérea superior, né, esse nariz limpo, ela é importante. Para poder mamar. Exatamente. Então, Não, para poder viver, mas enfim, naquela hora, porque essencialmente, dificulta eles mamar. respiram pelo nariz, né? Nos primeiros meses de vida. Respirar de forma consciente requer tempo e prática. Prática, eu diria que sim. Tempo, não. Você pode respirar rapidamente. Sim. Mas prática, sim. Prática, sim. Ficar em ambientes fechados ou com ar-condicionado não afeta a respiração. Ai, por favor, diz que não, diz que não. Colocar... Mas acho que a gente tem que comentar algumas coisas, né? O que é comum? Primeiro, né? Cuidar da manutenção desse ar-condicionado também, né? Sim. Então, assim, lá limpar os filtros lá, pelo menos, Trocar, né? higienizar. Isso. A temperatura que a gente usa também. Então, claro, o ideal é não usar uma temperatura muito baixa, né? O que é muito baixa? Abaixo de 21, de 20 graus ali. A gente sabe que pode ter alguma alteração ali no funcionamento do sistema respiratório, mais comumente, né? Mas eu acho que guardado alguns cuidados aí, principalmente com limpeza, né? Acho que não é, assim, um problema muito... Ai, graças a Deus. Você tirou um peso das minhas costas agora. E a pessoa para quem esse texto está sendo passado vai agradecer. Porque eu escuto todas as noites sobre o ar-condicionado. Mas vamos lá. A respiração... Cigarros eletrônicos são completamente seguros para os pulmões. Acho que a essa altura aí Já entenderam, né? Que não. já entenderam, né? Então, eles estão associados ali com alguns problemas parecidos com o cigarro convencional e outros diferentes, né? Então, hoje a gente sabe que mesmo o paciente que está perto de alguém que fuma cigarro eletrônico, né? Então, tá ali passivamente que a gente diz, pode ter sintomas, né? Pode ter tosse, pode ter chiado, tá? Para a pessoa que está usando também. Problemas fora da parte respiratória também. Então, uma coisa interessante até para os pacientes jovens, né? Homens até que usam, né? Um dado interessante é que a chance lá, por exemplo, de disfunção erétil lá, quem usa cigarro eletrônico, é o dobro da chance do cigarro convencional. Viu, gente? Então agora acabou o problema com o cigarro. Eu tenho certeza que hoje todos os caras param de fumar imediatamente. Porque se tem uma coisa que eles não suportam pensar, é que, né? E com certeza, além de todos os outros malefícios aí que a gente tem, né? Então tá bem longe de ser uma coisa ali, né? E como popularizou, né, entre principalmente o público jovem, saiu aquela ideia do cigarro, enfim, o cigarro já não é mais legal, porque é fora de moda, até ultrapassado. Hoje em dia, quem fuma o cigarro convencional é meio da velha guarda, eu diria, né? Não enquadra já na nova geração. Então, a gente, como não quer ficar velho, a gente vai se adequando a novos vícios. Aí, eles adotaram esse outro, que é o eletrônico. Então, tá cliente aí que não tá ciente que não faz bem, não. E aí, para melhorar, então, vamos para frente. O narguile é menos prejudicial do que fumar cigarro.
O narguilé é pior, né? É pior do que fumar cigarro também, né? É bem pior. Porque ali a gente tem algumas outras coisas, né? Inalação de alguns outros gases numa maior quantidade, né? Do monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. E é muito mais comum no narguilé do que no cigarro convencional. Claro que a gente tem que ver aqui também, né? Doses, quantidades, né? Tempo que a pessoa está fumando. Mas ele é também muito prejudicial, né? Também tinha aquele mito lá, porque coloca o narguilé lá, coloca água lá dentro dele lá, que purifica, mas não tem, né? Isso não faz sentido nenhum, assim, é muito, muito Não maléfico. purifica. Na verdade, Você acha que a água purifica, só né? deixa úmido aquilo que já era ruim, É. entendeu? Gente, não adianta. Essa também eu acho bem interessante. Parar de fumar após alguns anos não traz benefícios. Ou seja, ou eu nunca fumei, ou o fato de eu parar depois de uma certa altura não faz diferença. Faz. Discordar, né? Faz toda a diferença. Qualquer momento que você parar de fumar, você tá ganhando aí alguns anos de vida, né? Com certeza. Com certeza. Quantidade e qualidade de vida também, né? Então, faz muita diferença. E eu acho engraçado, porque assim, ó, por exemplo, a minha mãe teve DPOC, faleceu disso depois de bastante tempo. Mas até o dia que disseram pra ela que ela ia morrer daquilo ali, e ela era médica. Não conseguia parar de fumar, tá? Aí, no mesmo dia, a pessoa falou pra ela assim, um pneu falou pra ela assim, ó, você vai morrer se você não parar de fumar. Você vai morrer de qualquer forma, mas se você não parar de fumar, você vai morrer em X tempo. Aquela dependência, aquela coisa que parecia impossível, instantaneamente foi superada. A pessoa parou de fumar na hora. Isso. Falei, por que a gente não consegue fazer isso antes, né? Do literal, a água bater na bunda. Do literal. Mas muitos, né? Na nossa prática, assim, do dia a dia, muitos são assim, né? Como pode? Pela descoberta, né, de uma doença já mais avançada, que muitos já têm sintomas, mas nunca Deram fizeram bola. diagnóstico, né? Ou casos, né, de muitos pacientes com câncer, né, que vão operar, né, câncer pulmonar, e que o indivíduo acaba parando de fumar imediatamente, né, coisa que não fez ao longo Pois é. de muitos anos, né? Acho que um comentário importante, né? Essa questão de parar de fumar, claro que é uma coisa muito complexa, muito individual, né? Muda de uma pessoa para outra. A média, mais ou menos, de tentativas para a pessoa parar de fumar gira em torno de 5 a 6 tentativas, né? Ela conseguir, então é bastante coisa. E como foi ali esse prognóstico, né? Essa notícia ali para ela, é muito comum para outros pacientes, às vezes até com situações pontuais que não tem a ver com doença, né? Às vezes, assim, vai nascer um filho, né? O start. Isso. Às vezes ele tem alguma coisa que faz ele ter essa virada de chave ali. Que é parece que reseta, né? Dá uma ideia de, meu Deus, dá pra fazer diferente. Então a gente vê... Que é a força de vontade, né? a gente vê acontecendo isso, mas com certeza é uma situação bem, bem, bem individual, né? É difícil a gente aplicar uma coisa para todos os pacientes. Mas é bem comum, assim como, por exemplo, assim, ó, eu vejo algumas pessoas, por exemplo... tem algum problema hepático. Aí, daí perde a vontade de beber, entendeu? Mas até então não conseguia, mas agora perde, sabe? Enfim. O uso de álcool afeta a respiração? Afeta. O Luiz, ele não gosta quando a gente toca nesse assunto, porque ele é um consumidor, assim, eventual de vinhos, quase todas as noites. Mas é inevitável. Esse aqui é um canal de bem-estar e saúde. O álcool não é compatível com o nosso segmento. E o uso exagerado do álcool, porque daí o cara afunda. E aí... Eu acho que uma coisa para comentar do álcool, né? Que antigamente a gente tinha essa concepção que uma pequena dose, um vinho, alguma coisa, faria bem para a saúde, né? Só que ele fica horrorizado lá no canto. Só que hoje a gente sabe que, na verdade, não tem dose segura pro álcool, né? Então, tem porque cada um é relativo do indivíduo. E tem estudos que mostraram que até uma pequena ingestão de álcool, né? Durante o dia é capaz lá de fazer mal pro cérebro, né? De prejudicar a memória, né? E muitas outras coisas. O uso em doses maiores também é uma coisa que... Além de, né, dentro de várias coisas ali que pode atrapalhar, o sono, atrapalha muito o sono também, a qualidade do sono,
né? Então, às vezes é uma coisa também menos aí que a gente percebe. Mas o álcool realmente tem que ter ali, né? O uso, se vai fazer uso, usar com moderação. Mas é nosso papel aqui falar que realmente Não, o nosso tem, papel tá? é saúde, então a gente diz que não é para usar, ok? E hoje a gente sabe que não tem dose segura, né? Não tem dose para você tomar e ter 100% certeza que não vai fazer Que não vai nada dar mal, nada. né? Sem contar que tem um gene, né, lá, enfim, que pode associar com outras coisas e que a pessoa não sabe, Deus já. Vamos lá. Produtos de limpeza, esses de alta concentração, que boa. Que boa é a marca, mas vamos colocar hipoclorito e outros mais, 100 itens. Aí a frase é: não é perigoso ficar exposto a produtos de limpeza com alta concentração em áreas fechadas. O povo morre disso, tá, gente? Discordar aí que pode ter prejuízo sim, tá? Pode ter prejuízo sim. Inalação ali desses produtos. Então, quando a gente tem o uso corriqueiro disso, existem os EPIs, né? Então, as pessoas têm que fazer o uso do EPI apropriado para cada situação. E aí tá tudo certo, né? O problema é que a gente, pelo conforto, pela displicência, vai deixando para depois, né? E o último eu acho bem interessante também, porque cigarros... Aqui eu achei interessantíssimo que ele coloca assim, cigarros à base de ervas, tá? Gente, a erva é específica, tá? Mas seguimos. Cigarros à base de ervas são inofensivos. É a maconha, em resumo, tá? Porque não sei porque a pessoa coloca cigarros à base de ervas. É inofensivo? Não tem como, né? Eu acho que aqui tem tanto a parte relacionada ao ato de fumar, que vai cair na fumaça, vai cair tudo aquilo que a gente já comentou. E em relação ali por exemplo, a maconha, né? A essa erva, a gente sabe que pode ter muito malefício, principalmente para a nossa parte ali do sistema nervoso central, A parte né? neuronal. Aumenta a chance de ter doenças lá como esquizofrenia, né? Então isso já é comprovado aí há bastante tempo. E... entre outras aí situações, né? A gente falou, acho que uma coisa bem pertinente, assim, de colocar, tu colocou bastante, né, sobre a questão, né, do cigarro, sobre o narguilé, produto de limpeza, enfim. E uma coisa que eu percebo que as pessoas não se atentam muito e não se preocupam muito é com o mofo. E aqui na nossa região é um fator bem significativo. Né? O doutor Pedro pode, né, acho que especificar melhor, mas o quanto isso, né, claro, isso é exposição, né, frequente e tal, por um longo período, mas que isso pode acarretar doenças pulmonares Sérias. extremamente graves, né, não é só a rinite, né, não é só a sinusite. Então, e eu percebo que, às vezes a gente pergunta, mas como é que é a sua casa? Não, tem bastante mofo. Mas assim, uma coisa parece que muito rotineira na nossa região, mas Que como a as pessoas gente não acha sabem... que aqui é úmido e é normal e passa por isso. Então, na verdade, não. Tem um risco potencial para a saúde de quem está nesse espaço. Eu acho que pode, né, interferir com algumas doenças pré-existentes também, mas realmente existe um tipo de doença lá que chama pneumonia de hipersensibilidade, né? Que ela está associada com inalação ali de antígenos, né? Então, de fungos, aí mofo é um dos mais comuns. E isso pode levar lá a um quadro de fibrose do pulmão, né? Então, perda da função do pulmão, irreversível. Então, essa é a doença mais associada que a gente tem com o mofo ali. Não é uma doença tão comum, mas é uma doença que pode ser muito incapacitante ali, pode ter uma evolução também progressiva ali, com fibrose, com perda de função pulmonar e tudo que a gente comentou Então, ou também. seja, a nossa sugestão é que você resolva, né, o problema do seu mofo. Do jeito A, do jeito B, vai ter várias formas aí que a arquitetura e a engenharia e o sol e o Feng Shui, enfim, eles vão achar um recurso para ti não ter mofo, mas não se acomode dentro dessa condição, né? Porque isso é prejudicial. Pessoal, foi um prazer recebê-los aqui. Foi muito interessante o que a gente conseguiu abordar. Acho que a gente levou bastante esclarecimento para casa de cada um aí. E que as pessoas aproveitem, né, da melhor maneira as informações que receberam e utilizem elas a seu benefício próprio e no benefício daqueles que o cercam. E se você se identificou, né, com alguma dessas coisas que nós comentamos aqui, procura, né? Nós vamos depois colocar lá o @ do Dr. Pedro, as informações sobre a Flávia, a clínica dela, para que você trate, né, a sua saúde e você tenha uma longevidade, uma vida com qualidade,
para a gente não esperar ficar doente para daí então se preocupar com isso. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o pessoal de casa e ficamos então até a próxima. Obrigada. Eu já